Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. Meu nome é Luan. No vídeo de hoje a gente vai trazer aí as principais dúvidas que têm acontecido nos nossos comentários sobre a revisão da vida toda. Então, a gente vem participando de algumas lives, vendo comentário de alguns vídeos e a gente quer aí esclarecer para vocês dúvidas que estão surgindo aí no dia a dia. A primeira delas é: quando será publicados os acordos das ADIs? Lembrando, a ADI 2110 e a ADI 21, estou aqui com a 21 aberta, não teve ainda aí os seus acórdons publicados. E aí você vai me perguntar: Luan, quando é que o acórdão vai ser publicado? Já tem aí a mudança do entendimento, já tem aí o foi julgado no tribunal pleno, já tem aí a ata publicada, mas e o acórdão? Via de regra, gente, o acórdão ele demora alguns dias para ser publicado. E aí o que a gente fez, né? Com compromisso com vocês, a gente pegou aqui a outras ADIs, né? Que estão aí tramitando, ADIs diversas, de temas diversos, estão tramitando no Supremo Tribunal Federal para poder fazer um comparativo. Tá achando aqui, ó, vamos ver aqui onde, via de regra aqui, ó, Tribunal Pleno, sessão virtual 22 de 8 de 2023. Então você teve aqui, como tem aí na DI 2110, ó, tá vendo? O julgamento do Tribunal Pleno, tá? E aí, o acórdão, nesse caso aqui, só veio ser publicado, ó, o julgamento aconteceu no dia 22 de 8 de 2023, o acórdão só veio ser publicado no dia 4 de 9 de 2023. Então você perceba aí, foram 10 dias até o dia 2 e mais 2 dias até o dia 4. Então, 12 dias, né, para a publicação do acórdão. Você vê, por exemplo, uma outra, ADI 6327. Vamos ver aqui, ó. A decisão do Tribunal Pleno aconteceu no dia 24 do 10. E o acórdão, tá, só veio ser publicado no dia 7 do 11. Então, 4 do 10, 7 do 11. Então, aí são 6 dias até o dia 30, mais 7 dias até o dia 7. Então, daí algo em torno de 13 dias. Então, perceba que demora um pouco e esse prazo ele dá uma variada, gente. A publicação do acordo ele dá uma variada, tá? Então, a ADI 2110 já está aí com 9 dias até o dia 30, mais 13 dias até o dia 4 e não foi ainda publicado o acordo. Lembrando que a gente sabe, né, que quanto mais sensível é o tema, quanto mais problemático é o tema, a publicação do acordo, que fica ali no âmbito da presidência do Supremo Tribunal Federal, tende a dar uma segurada. Por quê? Porque com a publicação do acordo, abre-se os prazos para o recurso. E é o nosso novo tópico, né? Então a gente já sabe que a gente não tem como precisar quando será publicado o acórdão, porque isso é variável. E isso realmente depende aí do âmbito da organização da presidência do STF. Então, a partir da publicação do acórdão, e aí a gente pode aqui, por exemplo, uma vez publicado o acórdão, é que se pode opor embargos de declaração ou qualquer recurso pendente, e aí abre-se os prazos para o recurso, que é justamente quando começa a contar o prazo do recurso da publicação do acordo. Então, primeiro precisa publicar o acordo para depois a gente se movimentar. E aí a gente entra num outro tema que é interessante a gente discutir, que é: vejo muita gente dizendo: ah, Ciro Gomes não vai ajudar, PDT não vai ajudar, isso e aquilo outro não vai ajudar, mas assim, a gente nem sabe ainda, gente. Por quê? Porque o acordo não foi publicado. E cabe a gente, nesse hiato, e sim, existe um hiato grande aí, né, da publicação do acordo, esse hiato que já está indo aí para mais de 20 dias, né? É importante a gente não deixar o assunto esmorecer. É importante a gente continuar se movimentando. É importante a gente continuar falando sobre a revisão da vida toda, porque isso não pode cair no esquecimento e as pessoas que podem nos ajudar, elas ainda não estão nem com prazo para ajudar. Então, se, por exemplo, Ciro Gomes quisesse opor um embargo de um embargos infringentes ou um embargo de declaração,
seja qual for o recurso que utilize-se ali para a situação, ele não poderia fazer, porque o acordo não está publicado, e como o acordo não está publicado, a decisão ainda ela não está, do ponto de vista processual, madura para a apresentação de um recurso. Então, isso pode ser, inclusive, estratégico do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de manter o assunto no esquecimento. Eu venho falando sempre, tirar os embargos de declaração da revisão da vida toda, de pauta, sem data de julgamento. Demora na publicação do acordo, isso tudo aí é estratégias para o esquecimento. A gente não pode deixar que isso caia no esquecimento, tá? Então, já mostrei para vocês que a publicação do acordo depende, a gente não sabe quando é que vai ser a data, tá? Mas a gente crê que nos próximos dias deva sair. Se sair, eu venho aqui trazer para vocês essa novidade. Desculpa, tosse. Quando começa a contar os recursos das ADIs a partir da publicação do acordo. E sim, se Ciro Gomes vai nos ajudar ou não, a gente só vai saber da publicação do acordo. Então, o que é que, na prática, a gente tem que se atentar também pelo outro lado, né? Uma vez que as ADIs, a maioria das perguntas a gente já respondeu. Pois então, como a gente já tem lá, né? Eu ia dizendo, nas ADIs, as principais perguntas são essas. A gente tem que voltar também nossos esforços para os embargos de declaração da revisão da vida toda. Esse que foi retirado de pauta, mas ainda está pendente de julgamento, e boa parte das modulações dos efeitos podem ser positivas para os aposentados e pensionistas, independem dos recursos das ADIs. O que eu quero dizer com isso? Você que deu entrada, que está com o seu processo aí em medida liminar, o que vai acontecer com essa mudança de entendimento nas ADIs? Precisa modular os efeitos, não precisa? Para que você não tenha que pagar diferença, para inclusive, se for o caso, você ter seu direito. E você que deu entrada, que está só aguardando o julgamento. Poxa, o seu julgamento vai ser negativo, mas não teve um período que a revisão da vida toda era possível. Por que o seu vai ser negado? São justamente esses pontos que têm que ser observados, principalmente porque há uma mudança clara de entendimento do tribunal, uma mudança jurisprudencial, que não pode ser, não há como romper essa lógica de uma hora para outra. Então, o tema 334 ele foi sensivelmente alterado com a ADI 2110 e 2111, tem que dar-se um tempo para que se acostume, pois o cidadão moveu a máquina pública, pagou dinheiro advogado, pagou custos processuais, pensando e confiando na jurisprudência consolidada nos tribunais superiores que permitiam a revisão da vida toda. E agora, além de perder as contribuições, ainda vão perder todos esses investimentos, não é plausível. Então, os embargos de declaração terá uma modulação nos efeitos que independe da ADI 2110 e 2111, num cenário em que as pessoas que já deram entradas nas suas revisões da vida toda podem sim ser beneficiadas, tá? Então, o que é que você precisa se atentar em relação aos embargos? Primeiro, continuar fomentando Alexandre de Moraes, que é o relator e que está com a relatoria desse caso. Então, vou fazer aqui, ó. Tem aqui, ó. A gente vê as movimentações, né? A gente vê aqui, a gente percebe o RE, tá? O RE está concluso para a relatoria, e a relatoria certamente se pronunciará em relação à mudança e o rompimento do paradigma da jurisprudência que antes permitia e agora não permite mais aí a revisão da vida toda. Outra coisa é, a gente teve o julgamento excluído de pauta pelo presidente no dia 3/4, ministro Luiz Roberto Barroso. O que a gente tem que fazer? Pressionar Luiz Roberto Barroso e o gabinete dele para que isso seja pautado logo, de modo que a gente possa estar discutindo como esses processos que estão parados há quase 2 anos vão retomar o seu andamento processual, tá? E o que você pode fazer para efetivamente ajudar? Nas ADIs, fomentar os discursos relacionados à alteração do tema 334 e da cogência do artigo 3º para dizer que esse julgamento ele foi extra petita e em momento nenhum foi falado sobre cogência do artigo 3º. E como é que você faz isso? Ajudando quem pode te ajudar.
Quem é que pode te ajudar? O PDT e Ciro Gomes pode te ajudar. Então, movimenta as redes sociais, manda aí recado pelo seu deputado eleito, pelo seu vereador eleito, para essas pessoas, encampa esse discurso nas ADIs. Como é que você pode ajudar na questão dos embargos de declaração? Pressão no STF, principalmente no ministro Luiz Roberto Barroso, para que haja a pauta da revisão da vida toda. E como é que a gente faz isso? Rede social, acompanhando a gente aqui no YouTube, comentando o trabalho dos amigos da corte, para poder eles estarem se movimentando. Então, basicamente, o nosso trabalho é exercer a nossa cidadania. Como eu costumo dizer sempre, CF 88. O poder emana do povo e é por ele exercido através dos seus representantes. Tá aqui, ó, todo o poder emana do povo que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Como é que você faz para utilizar os representantes eleitos? Você tem que procurar os representantes aí que você votou e falar sobre a revisão da vida toda. E como é que você faz isso diretamente? Exercendo a sua cidadania, o seu direito de expressar, utilizando essa ferramenta e qualquer outra ferramenta de comunicação para poder engajar a revisão da vida toda. Meu nome é Luan, esse é o vídeo de hoje, respondendo vocês, os inscritos, nas principais perguntas da revisão da vida toda. Muito obrigado, até o próximo vídeo.